Geranismo apresenta. Produzido por Geranismo. Bem-vindo ao nosso universo. Criado por Geran Campanella. Em associação com ninguém. Tradução e versão brasileira por Rodrigo Ferrari Nunes, PhD. NASA indo a lugar nenhum desde 1958. NASA indo a lugar nenhum desde 1958. Se você está prestando atenção ao mundo que está à nossa volta, você terá percebido facilmente que quase tudo é uma mentira. Eu até ousaria dizer uma conspiração. O mundo não é nada como nos apresentam. Alguns percebem isso e muitos não. Mas para entender uma mentira, você precisa reconhecer algumas outras mentiras. Devemos pensar em todas as mentiras à nossa volta, pois cada pedaço do jeito de vida americano foi vendido à corrupção, às grandes corporações e ao governo. A hipocrisia das narrativas da mídia é profunda, ao passo que continuam corrompendo mentes com propaganda constante. Até que hoje em dia, todas as peças de jornalismo são distorcidas. E, claro, até a ciência foi corrompida. Vamos considerar algumas das muitas mentiras. Nas ciências do açúcar, do tabaco e da maconha, na fluoridização das águas públicas, na ciência do aquecimento global e mudanças climáticas causadas por atividades humanas, produtos modificados geneticamente e a Monsanto, o que nos leva à indústria farmacêutica e à medicina, produzindo drogas que prolongam o tratamento da doença ao invés de curar, vacinas contra a gripe ao invés de usos medicinais e poderes curadores das plantas. É que não dá muito lucro. Uma dieta saudável ao invés de bolinhos non-fat fora de hora e comidas processadas que nos engordam e adoecem, trazendo a pornografia do medo com epidemias de doenças infecciosas como sarampo e ebola, que alimenta a indústria de assistência médica e práticas de negligência médica, biotecnologias, pesticidas. As mentiras continuam na indústria do petróleo e o caso da energia livre, e o sistema educacional que ensina uma história falsa que acredita que teorias como Big Bang e evolução são científicas, com suas fraudes de dinossauros e missing links como Piltdown Man ou o sistema de ensino Common Core, pura e simplesmente programas de doutrinamento público. E muitas das fraudes de admissão em faculdades e universidades que geram enormes dívidas estudantis, impondo dívidas enormes com o sistema bancário do Federal Reserve, que nem federal é. E daí temos a Bolsa de Valores com suas fraudes financeiras e mais um monte de mentiras. E tudo isso em uma sociedade livre onde somos observados, seguidos e administrados pelo Google, Twitter, Facebook, Instagram e até censurados no YouTube, enquanto Hollywood continua corrompendo mentes, promovendo uma agenda alienígena e uma mensagem satânica, e a indústria de música não fica muito para trás em termos de corrupção, sequestros e o tráfico humano, com a exploração sexual de crianças e a sexualização de menores de idade, enquanto pedófilos andam livres por conta de um sistema jurídico corrupto, de advogados, tribunais e juízes que falam uma língua completamente diferente. Tudo isso nos leva de volta ao governo, que alimenta a mídia tradicional de massa com sua hipocrisia e histórias de notícias falsas. Todas as agências do governo são completamente corruptas e são usadas como armas contra o povo. Receita Federal, Agência de Segurança Nacional, Fundação Nacional de Ciências, etc. Quem são os donos das jamantas da mídia falsa? A nossa própria CIA
que está profundamente envolvida em todos os jornais e revistas, pesquisa a Operação Pintacilgo, Operação Mockingbird, promovendo propaganda constantemente, com sua incessante narrativa mainstream que inclui programas preparados para a imprensa por agências do governo, universidades, corporações e empresas que enriquecem por contratos com o governo. E as operações de bandeira falsa e outras operações secretas do governo. Investigue Northwoods e Golfo Tonkin, Operação Paperclip e outras mil. A cena política toda com fraudes eleitorais, pesquisas desonestas, o sistema de 2 partidos e uma esquerda ou direita, colocando os cidadãos uns contra os outros, ou o envolvimento total da CIA com o complexo militar industrial, pois mais guerra e mais conflito gera mais dinheiro e mais crescimento. Ou a dita guerra contra as drogas, o nosso próprio governo federal está envolvido em nefárias alianças com os maiores cartéis de tráfico de drogas. Em 71, quando Nixon declarou guerra contra as drogas, até agora há um número 6 vezes maior de encarcerados nas nossas prisões. Quando aviões levavam armas para os contras na Nicarágua, esses mesmos aviões voltavam com cocaína, protegidos pela lei da CIA. Sim, em um comércio legal de drogas. Apenas mais uma fraude sem sentido, provando que a nossa própria CIA está envolvida com criminosos e é criminosa em si. Veja simplesmente as vendas de armamentos da CIA enquanto ao mesmo tempo tentam tomar as tuas armas. A torrente constante de mentiras e fraudes, como a história oficial de 11 de setembro, as investigações controladas pelo governo. São tantas mentiras que eu poderia fazer um filme sobre cada uma delas separadamente e talvez eu faça. Mas neste filme aqui, uma pergunta importante apenas fica. Se eles mentiram para você sobre tudo isso, se estão te enganando por todos os cantos, o que te faz pensar que eles estariam te contando a verdade sobre espaço? Veja bem, de vez em quando as pessoas querem saber a verdade, mas na maioria das vezes elas não querem. Elas gostam da ideia da verdade, mas não querem saber a verdade nua e crua. No caso do Programa Espacial dos Estados Unidos, no entanto, na minha opinião, as pessoas com certeza não querem a verdade. Elas querem historietas, ideais, aquele sentimento de patriotismo, as ideias sobre viagens no espaço sideral, trilhões e trilhões de milhas, o poder e a engenhosidade dos Estados Unidos, mentes brilhantes de homens que se juntam para fazer o impossível. Ir às estrelas é o nosso destino. Essa sempre foi a razão para o espaço. Tornar sonhos realidade. Inspirar crianças e adultos a fazer mais, a tentar mais, ir em busca às estrelas e realizar o impossível. Neste filme eu vou explicar minha opinião sobre espaço e as viagens no espaço. Eu vou falar sobre o que eu acho que o espaço seja ou não seja, e para isso eu vou falar sobre os últimos 11 presidentes, assim como o presidente de hoje, Donald Trump. Eu vou seguir uma lista de presidentes para demonstrar que eles pouco se importavam com a exploração espacial, senão pelo prestígio nacional, e eu acredito que a razão para isso tem várias facetas, que a NASA nada mais é que um programa de empregos, mesclado com um pouco de pesquisa e desenvolvimento e focado na engenharia e na tecnologia. Também vende uma fantasia e uma visão de mundo para a população, instilam orgulho e admiração, mas o que eles não fizeram e não fazem é ir a qualquer lugar. Logo, o título desse filme, NASA, indo a lugar nenhum desde 1958. Agora eu poderia mergulhar nas profundezas das farsas da NASA e entrar nas minúcias dos seus filmes, cena por cena. Eu faria um pouco disso, mas esse filme é bem diferente. Talvez eu faça outros filmes sobre as várias mentiras e pseudociência que as agências espaciais promovem, mas esse filme lida com cada um dos presidentes, com um pouco de contexto para mostrar como sempre foi e continua a ser, um tipo de jogo de vai e volta. A NASA pode culpar o presidente pode culpar a NASA, e no final das contas mantendo várias pesquisas e empregos e indo a lugar nenhum. Naturalmente, vamos passar mais tempo com Kennedy e Nixon, pois nesse mês houve o 50º aniversário do que foi potencialmente a maior farsa jamais cometida contra o povo dessa terra, a abobrinha de afirmação que a NASA mandou homens à Lua 50 anos atrás. Muitos discordarão com tudo que eu digo aqui, mas tudo bem, eu não concordo com muito que eu ouço na mídia mainstream. E isso é porque estou buscando a verdade, e não só uma história que eu tenha que acreditar. Se você não concorda comigo, ou vê as coisas por uma ótica diferente, bom, talvez você confie na mídia mainstream. Quer dizer, você acredita no que deve acreditar, o que esse mundo quer que você acredite, e se for esse o caso, eu acho que a verdade sempre te escapará. O que eu quero esclarecer logo de cara é que você é livre para acreditar no que você quiser, como eu também sou. Ed Bravo foi ao Podcasting for a Hat, onde ele expressou isso muito bem quando disse: eu prefiro que me considerem um idiota por não confiar no governo do que um traidor por defendê-lo. Prefiro que pensem que eu seja um débil mental por não confiar em criminosos
do que um vendido e um traidor por defendê-los. Eu não acredito em mentirosos e não confio em criminosos. Se você mentir pra mim uma vez, já não vejo mais motivo pra acreditar em qualquer coisa que você disser. A diferença é que não estou mentindo em nenhum momento desse filme. Estou compartilhando contigo a minha opinião 100% honesta sobre os temas abordados aqui. Essas são as minhas crenças pessoais. O espaço sempre foi uma incrível arena para a política popular e os conceitos fantasiosos. No início da NASA, o pioneiro de espaço e ex-membro da SS nazista Wernher von Braun era um gênio em moldar a opinião pública, com suas ideias de espaço e as viagens siderais. Ele sabia o poder dos truques ligados ao espaço. Trabalhando com outro forjador de sonhos e virtuoso da fantasia, Walt Disney, juntam forças para controlar a opinião pública, apresentando o espaço como uma aventura fantasia de ficção científica, ir à busca das estrelas, como vemos em vários filmes da Disney. Wernher von Braun disse: não há grana sem o Buck Rogers. Claro, Buck Rogers é um personagem espacial fictício lançado em 1928, logo se tornando um gibi muito popular. E daí veio a série de televisão, que acabou sendo tão popular que muitos jornais lançaram suas próprias tiras de ficção científica logo em seguida, imitações como Flash Gordon, Speed Spaulding, John Carter de Marte. E em 1930, Buck Rogers pegou sua nave espacial e deixou a Terra. Buck Rogers é reconhecido como um meio de entrada na cultura popular do conceito da exploração espacial, seguindo aos poucos as gerações anteriores, Julius Verne, H.G. Wells, e precedendo aqueles que vieram depois, como Arthur C. Clarke. Então, como disse Wernher von Braun, não há grana sem o Buck Rogers. Vamos começar com esse tema e falar um pouco sobre o dinheiro que está por trás da indústria espacial, pois esse é um aspecto muito importante. Só quando você entender por completo as implicações financeiras, você poderá começar a entender por que e como eles continuam a se safar mesmo indo a lugar nenhum. Primeiro de tudo, a NASA recebe 56 milhões de dólares por dia das caixas públicas. Enquanto isso seja 0,5% da receita anual dos Estados Unidos, eles também recebem mais fundos por doações, ingressos, etc. Mas aqui está o fato mais importante de entender. Pense na magnitude da indústria da música no mundo. Enorme, certo? Agora pense na indústria cinematográfica, Hollywood, a indústria global, ainda maior. Então, onde você acha que a indústria dos videogames e sua economia se compara com as outras duas? Se eu te dissesse que a indústria dos videogames é agora maior que as indústrias da música e de Hollywood combinadas? Esse artigo diz: esqueça de querer ser uma estrela de cinema, esqueça de querer ser a próxima Beyoncé. Se você quer ser rica e famosa no mundo do entretenimento, comece a jogar videogames agora. Vendas de videojogos têm superado as vendas de bilhetes de cinema há mais de 2 décadas e já superaram os lucros e locações de vídeos e ingressos de teatro combinados há 15 anos. A indústria do videogame tem lucrado mais que a soma dos lucros das indústrias do cinema e da música em cada um dos últimos 8 anos. Pois é, os videogames superaram a indústria do cinema e da música 15 anos atrás e ganharam mais dinheiro que a soma das indústrias do cinema e da música cada ano nos últimos 8 anos. Em 2018, a indústria dos videogames lucrou 137 bilhões de dólares. 70 bilhões em aparelhos portáteis, 14 bilhões em jogos de tablets, 56 bilhões em jogos de smartphones, 33 bilhões em jogos de PC, 4 bilhões em jogos de internet no PC, 28 bilhões em jogos na embalagem ou baixados para o PC e mais de 34 bilhões em jogos de consoles. Um total de 137 bilhões de dólares no ano de 2018, uma indústria gigante em contraste com a indústria cinematográfica que só gerou 43 bilhões. Mesmo incluindo vendas de home theater, não alcança a indústria dos videogames. A indústria da música tem metade do tamanho da cinematográfica, gerando apenas 20 bilhões de dólares. Que negócio louco, né? Já pensou se uma dessas indústrias aparecesse porque o povo percebeu que era tudo uma fraude? Claro que não, as pessoas sabem que essas são indústrias de entretenimento, vendendo fantasias, certo? Então, como você acha que a indústria espacial se compara com a indústria cinematográfica e musical? E se eu te disser que ela vale mais que o dobro da soma de todas as outras? Chocados? Bom, deveriam estar. A indústria espacial já valia 385 bilhões em 2017. Videogames estavam com 137 bilhões. Os videogames somados com a indústria cinematográfica, a indústria de entretenimento doméstico e da música não chegam nem perto da indústria espacial. E agora você poderá começar a ver por que ela tem o apoio dos presidentes e por que é necessária, pois ela vale muito dinheiro e gera tantos empregos. E se alguém vai a algum lugar ou não, por mais que você acredite que eles estão indo a algum lugar ou que irão algum dia, a economia da indústria espacial continua a crescer e prosperar. Então, para onde vamos, Obama? Para a Lua? Para Marte? Nós sabemos que isso é uma escolha falsa. Temos que consertar nossa economia, fechar nossos déficits e, por centavos ao dólar, o programa espacial tem alimentado empregos e indústrias inteiras. Por centavos ao dólar, o programa espacial melhorou nossas vidas e avançou nossas sociedades, reforçou nossa economia e inspirou gerações de americanos. E eu não tenho qualquer dúvida que a NASA pode continuar a cumprir esse papel.
Ambos esses artigos anunciam que a indústria espacial logo valerá mais de $1 trilhão. Esse artigo da Space News que diz: previsões indicam que a indústria espacial crescerá até $1 trilhão na década de 2040, demandará o desenvolvimento de novos mercados, mesmo com taxas baixas de crescimento. Em 26 de junho, o painel da Conferência da Fundação das Fronteiras Espaciais, New Space 2018, apontou que vários relatórios publicados nos últimos anos por bancos de investimento prognosticaram que a economia espacial global, que é avaliada atualmente em $350 bilhões, pode crescer para $1 trilhão ou mais na década de 2040, e a repartição do comércio espacial diz que hoje em dia a economia espacial global vale aproximadamente $400 bilhões, da qual cerca de 80% vem de transações comerciais e os Estados Unidos levam um pouco menos da metade dessa atividade. Pensávamos que atividades espaciais se concentrassem em áreas-chave, como na Flórida e Califórnia, e esse grande estado do Texas. Mas o fato é que não há qualquer região nesse país hoje em dia que não esteja profundamente afetada pela indústria espacial. E isso é muito empolgante, e estamos em uma era muito promissora para a indústria espacial, pois temos uma convergência de liderança, finança e tecnologia que está criando oportunidades em uma velocidade sem precedentes. Pensávamos que os avanços do espaço estivessem sempre uma década no futuro, mas hoje em dia estão apenas 2 anos ou 2 meses no futuro. Claro, sempre no futuro. Não estamos lá ainda, mas estaremos lá logo em breve. Oi, sou o George Jetson. Eu vivo no século XXI. Esse é o herói, tem que ficar de olho nele, senão ele vai marcar todo o teto. Agora estou deixando a Judy na escola. Vai voando. Essa é minha esposa, Jeannie. Estou a caminho, meu senhor. E aí, já começaram a perceber qual é o papel principal da NASA? Vocês sacaram qual a importância da NASA? Ganhar dinheiro, gerar empregos, inspirar americanos, inspirar o mundo, vender fantasia, mas ir a qualquer lugar não é o objetivo. Tanto faz se for nos anos 80 para quem cresceu nos anos 60 ou no ano 2000 para nós dos anos 80. Em 2020 para os que estavam em 2000 ou em 2030 ou 2040 para nós que vivemos aqui agora. Nós vamos para Marte, nós vamos voltar para a Lua, lançaremos o telescópio James Webb, vamos pousar em asteroides e miná-los. Vamos redirecionar o meteoro que está a caminho, vamos mandar mais um Jeep para Marte, teremos uma colônia lá, uma base lunar com plataforma de lançamento, também um drone sobrevoando as luas de Saturno. Só precisamos mais dinheiro e tempo. Vamos continuar gerando empregos, inspiração, inovação e vamos continuar fazendo o que sempre fizemos desde 1958. Indo a lugar nenhum. E quem sabe dessa fraude? Você pergunta, os presidentes sabem? Na verdade, eu não sei. É simplesmente mais uma das mentiras que contam para a população do mundo. Uma entre muitas fraudes. E quem sabe dessa fraude? Eu não tenho certeza absoluta. Mas se você pensar no assunto e ver que a NASA realmente vem produzindo só inspiração, você verá que não importa quem saiba. Quem sabe que o flúor faz mal aos cientistas? Bom, alguns sabem. Mas o que os ensinaram é que o flúor é essencial para a saúde. E os presidentes sabem? Eu não faço ideia, mas o que importa mesmo é que eu saiba e remova isso da minha vida, assim como eu fiz com as historinhas da NASA. Eu sei que eles não estão em Marte, eu sei que eles não estão indo para lá, eu sei que nenhum homem jamais andou na Lua, jamais andará, e eu já aprendi a conviver com essa realidade. Talvez alguns presidentes o saibam, outros não, mas todos perceberam como é importante dizer para o povo que nós fomos e iremos de novo. Carl Sagan disse: uma das mais tristes lições da história é a seguinte: se formos fraudados por muito tempo, nossa tendência é rejeitar qualquer evidência da fraude. E não estamos mais interessados em descobrir a verdade. A fraude nos capturou. É simplesmente doloroso demais reconhecer, até para nós mesmos, que fomos capturados. Quando você entrega o poder sobre si mesmo para um charlatão, quase nunca poderá recebê-lo de volta. Para entender essa fraude, você deve primeiro aceitar que mentiram para você no passado e que continuam mentindo para você. E o que você precisa para perceber isso? Eu não tenho certeza. As provas são por todos os lados. O diretor da CIA, William Casey, falou, num documento verificado por uma testemunha que estava presente, de 1981, quando ele era diretor da CIA, e disse: vamos saber que o nosso programa de desinformação estará completo quando tudo que o público americano acreditar seja falso. Apesar de Casey estar sob investigação pelo Congresso americano por seu envolvimento em um plano de desinformação envolvendo a deposição de Gaddafi na Líbia em 1981, e apesar do registro de Casey afirmando que a CIA deveria ter o direito de espalhar desinformação por via das redes de notícias naquele ano, essa citação continua a ser negada por pessoas que não estavam lá e que pelo jeito não acreditam que o diretor da CIA jamais diria algo do tipo. Sei, mas espalhar desinformação é exatamente o que a CIA teria feito e de fato fez. Essa gravação de 1975 de um testemunho no Congresso de uma audiência no Comitê de Inteligência registrou uma admissão da agência de que a CIA inventa e usa desinformação contra o povo americano.
E vocês têm alguém sendo pago pela CIA e que estão contribuindo para algum jornal americano de alta circulação? Sim, nós temos pessoas que mandam artigos para revistas acadêmicas americanas. Você tem alguma pessoa paga pela CIA que estão trabalhando para redes de televisão? Isso, eu acho que está dentro do tipo de... Entrando nos detalhes, senhor presidente, que eu gostaria de discutir uma sessão executiva. Na CBS, a gente tinha sido contatado pela CIA, de fato. Quando eu virei o chefe do Departamento de Notícias e Relações Públicas em 1954, os navios já estavam estabelecidos e me falaram deles. Ou talvez essa conferência de imprensa do Bush, onde ele admite que o governo costuma usar pacotes de histórias que chamam de notícias, mas que são produzidas pelo próprio governo. Você disse que a sua administração queria parar de mandar dinheiro para jornalistas para promover a sua agenda. Você citou a necessidade de preocupações éticas, a necessidade de uma separação entre o governo e a mídia. Sua administração continua a fazer o uso de pacotes de imprensa pré-fabricados, mandados para estações de televisão, conscientes de que alguma dessas estações passarão os programas sem qualquer aviso que são produzidos pelo governo. O tesoureiro-geral dos Estados Unidos essa semana disse que isso levanta questões éticas. E isso levanta questões éticas sobre o uso do dinheiro do governo para fazer histórias sobre o governo que acabam indo ao ar sem um aviso que foram produzidas pelo governo. Sabe, tem uma opinião do Departamento de Justiça que diz que essas peças são dentro da lei, desde que sejam baseadas em fatos e não ativismo. Eu espero que nossas agências cumpram esse julgamento. Essa opinião do Departamento de Justiça tem sido uma velha prática do governo federal. O uso desses tipos de vídeos. O Departamento de Agricultura, que eu saiba, tem usando esses tipos de vídeos há muito tempo. O Departamento de Defesa e outros departamentos têm feito isso. É importante que sejam baseados nas regras criadas pelo Departamento de Justiça. Também acho que seria bom se as estações locais então avisassem sua audiência, se esse é o caso. Você sabe que isso foi baseado no relatório factual, eles resolveram usar. Mas, evidentemente, em alguns casos não é o caso. O governo pode garantir que isso aconteça, incluindo esse aviso no relatório pré-produzido. O que você... Você quer dizer um aviso? Sou o George W. Bush. Pelo menos uma maneira de garantir que não irá ao ar sem um aviso que você diz achar tão importante. Você sabe, isso aí. Tem um procedimento que nós vamos seguir e as estações locais, vocês estão tão preocupados com isso. Avise os ouvintes que estão ouvindo. Sim, senhor. Ou talvez você tenha que ouvir o próprio Clinton pedir desculpas pelos milhares de experimentos que o governo patrocinou, que usaram cidadãos americanos como cobaias sem seu consentimento. Esse relatório que recebi hoje é um documento monumental. E mais de um jeito. Mas é uma peça muito, muito importante da história da América. E moldará o futuro da América em jeitos que nos darão mais honra, mais sucesso e mais ética nesse país. O que esse comitê aprendeu, eu gostaria de revelar hoje. Pouco mais de detalhe do que o Dr. Fraser falou, pois eu acho que deve ficar gravado na nossa memória nacional. Milhares de experimentos patrocinados pelo governo, sim, aconteceram em hospitais, universidades e bases militares da nossa nação. O objetivo era entender os efeitos da exposição à radiação no corpo humano. Enquanto a maioria dos testes tenham sido éticos por qualquer estándar, alguns não tinham ética, não só de acordo com os padrões de hoje em dia, mas pelos padrões também da época em que foram conduzidos. Eles falharam tanto o teste dos nossos valores nacionais, quanto o teste de humanidade. Consentimento informado quer dizer que o médico explica os riscos do tratamento que você está prestes a fazer. Em muitos casos, consentimento informado não aconteceu. Os americanos ficaram no escuro sobre os efeitos do que estava sendo feito com eles. E a mentira foi muito além das cobaias humanas em si, para incluir suas famílias e o povo americano como um todo. Pois esses experimentos
foram mantidos em segredo e não foram escondidos por algum motivo razoável de defesa nacional, mas pelo simples medo da vergonha. E isso foi um erro. Então hoje, em nome de uma nova geração de líderes americanos e uma nova geração de cidadãos americanos, os Estados Unidos da América oferece uma desculpa sincera para aqueles de nossos cidadãos que foram sujeitados a esses experimentos, as suas famílias e as suas comunidades. Quando o governo comete um erro, temos uma responsabilidade moral de admitir. O dever que temos uns com os outros de contar a verdade e proteger nossos concidadãos dos excessos como esses é um que nunca podemos deixar para trás. Nosso governo faltou com esse dever e oferece suas desculpas aos sobreviventes e suas famílias e todo o povo americano que deve poder confiar, ter fé que os Estados Unidos vai manter suas promessas, dizer a verdade e fazer a coisa certa. Talvez você tenha que ler os documentos da CIA que foram liberados, que dizem que a CIA considerou contratar pistoleiros da máfia ligados à gangue de Sam Giancana em Chicago para matar Fidel Castro. Por sorte, o Rob Kennedy, preocupado, não aceitou o plano, pois se contratassem o Giancana, como poderiam processá-lo no futuro? Como parte da Operação Mangusto anti-Castro, a CIA considerou um plano estilo Northwoods, um ataque de falsa bandeira em solo americano para pôr a culpa no Castro. Nós poderíamos produzir uma campanha de terrorismo de comunistas cubanos na região de Miami, em outras cidades da Flórida e até em Washington. Poderíamos afundar um barco cheio de cubanos rumo à Flórida, real ou simulada. Poderíamos fornecer atentados contra a vida de refugiados cubanos em estados americanos e até publicar os ferimentos, explodir umas bombas de plástico em lugares escolhidos cuidadosamente, prender um agente cubano e soltar documentos preparados que comprovam o envolvimento de Cuba, para projetar a ideia de um governo irresponsável. E qual governo você acha que é irresponsável? E finalmente podemos ver como a CIA e a NASA não estão fazendo nada de bom desde o início. Depois que o piloto Francis Gary Powers foi atingido sobre a União Soviética em uma missão espiã da CIA no dia 1º de abril de 1960, a NASA lançou um relatório de imprensa com uma história falsa sobre o avião U-2, que fazia uma pesquisa meteorológica, teria perdido seu rumo quando o piloto relatou dificuldades com seu equipamento de oxigênio. Para dar mais crédito à farsa, pintaram o avião U-2 às pressas com símbolos da NASA, com o número de série fictício da NASA e o colocaram em exibição para a imprensa no Centro de Pesquisas de Voo, Base de Aeronáutica Edwards, no dia 6 de maio de 1960. E no dia seguinte, o premier soviético Nikita Khrushchev demonstrou a farsa, revelando que o piloto capturado havia confessado que o equipamento de espionagem foi encontrado entre os escombros. E foi só no dia 2 de abril de 1971 que a NASA recebeu 2 aviões U-2 para pesquisas de alta altitude. Os primeiros U-2s realmente sob controle da NASA, em contraste com os então usados pela CIA e a Força Aérea. Tudo isso foi para demonstrar como estão mentindo pra gente, como temos todo o direito de questionar o que os mentirosos e criminosos dizem. Ainda mais quando colocam essas coisas nos livros didáticos que forçam as crianças a estudar. E que colocam nas notícias da imprensa de massa todos os dias e que, é claro, é formada só por alguns empregados da CIA. Portanto, as mentiras são óbvias e são muitas, mas você ainda acredita no que dizem sobre espaço. Eu não. E agora podemos começar a falar nos presidentes? E por que falar neles? O presidente é o comandante-chefe da nação e o comandante-chefe da NASA. A NASA tem uma função administrativa em nosso governo e responde diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Cabe ao presidente e ao seu gabinete definir a agenda da NASA e pedir os fundos necessários do orçamento da nação para implementá-la. Portanto, ninguém tem mais influência que o presidente sobre a direção e o passo dos esforços espaciais americanos. O Congresso deve então aprovar essas medidas, mas raramente faz qualquer objeção ou alteração a tais recomendações presidenciais. Quando se trata dos presidentes, penso eu, o trabalho é bem simples. Você puxa a linha de pesca e faz um alvoroço, se precisar para a reeleição. Celebra os supostos êxitos dos programas espaciais para mostrar que você se importa, fala suavemente sobre as tragédias, mas no final das contas você não tem como forçar a NASA a fazer alguma coisa ou em algum lugar. Primeiro vamos lidar com Dwight Eisenhower, presidente de 1953 até 1961, seu vice foi Richard Nixon, escolhido a dedo por Prescott Bush. Ele anunciou em 1965 que os Estados Unidos lançariam um satélite dentro de alguns anos. Deve demorar um tempão. Mas a Rússia foi lá antes e lançou o Sputnik em 1957. Dizem que é por isso que ele inventou a legislação para fundar a NASA. Mas ele não se preocupava muito com o Sputnik, que ele chamava de uma pequena bola no ar. Mas o público estava morrendo de medo, então veio a NASA para salvar o dia. Para ele, não precisávamos de uma companhia civil espacial, e tudo poderia ser feito pelo Departamento de Defesa. Mas o Nixon e o Lyndon Johnson o convenceram. Lembra do que aconteceu no Texas? Prescott escolheu o Nixon
e o Lyndon Johnson era o líder da maioria no Senado, para o Eisenhower, o espaço era uma questão para o Departamento de Defesa. Tanto é que ele decidiu que todos os astronautas deviam ser militares. Faz sentido, né? Pessoas que juraram manter segredo. Mas ele viu o que a propaganda russa tinha feito, então siga o líder. Acalme os medos públicos com a NASA e sua relaxante voz do espaço, de 1958. O mundo pôde então ouvir sua voz num tocador de fita de um satélite. Piada, né? Vamos ouvir. Nós temos em fita uma gravação, a voz do presidente dos Estados Unidos, como está sendo transmitida do nosso magnífico satélite que foi colocado em órbita ontem à noite. Através da Radio Press, WBAI, esse programa aqui, nós temos o grande prazer de trazer aqui para vocês a voz do presidente dos Estados Unidos da América, que está sendo repetida sem parar, através dessa órbita que não para em volta do mundo. Uma fala que é dirigida a todos os homens em todos os lugares. This is the President of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you from a satellite circling in our space. Through this unique means, I convey to you and to all mankind America's wish for peace on earth and goodwill toward men everywhere. Então a NASA foi criada, uma agência aberta e transparente para contrastar com a Rússia. Falando nisso, veja o filme The Cosmonaut Cover-Up, para apreciar a profundidade das mentiras russas. Até o filho do Nikita Khrushchev, o Dr. Sergei Khrushchev, fala dessa propaganda enorme em suas mentiras. Uma mentira tão enorme que agora pensam que nem o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir ao espaço. Apenas mais um cara num bungee jump invertido. Eles até apagam os cosmonautas das fotos. É bem engraçado e não tão ruim se você gosta desse tipo de documentário. Então dê uma olhada, aqui vai um clipe. Após várias décadas de propaganda, mentiras e negações oficiais, a verdade sobre um dos maiores feitos da humanidade pode agora ser contada. Ele deu à NASA o laboratório de propulsão a jato do exército e o time de fogueteiros nazistas alemães liderados por Wernher von Braun. Lembre-se que Jack Parsons, com sua esquadra do suicídio, é um membro fundador da JPL. E no final das contas, Eisenhower não tinha o desejo de fazer uma corrida espacial ou missão para a Lua, pois ele não era candidato à reeleição. Ele sai da cena quietinho, passando espaço para o Kennedy, mas deixou 2 avisos. Um deles nós já ouvimos muitas vezes antes. Devemos nos proteger da aquisição e o tráfico de influências, buscada ou não, pelo complexo militar industrial. O potencial para o desastroso crescimento do poder em mãos erradas existe e persistirá. Nunca poderemos deixar o peso dessa combinação pôr em perigo nossa liberdade e nosso processo democrático. O segundo aviso talvez você não conheça. Vamos dar uma ouvida. E ainda assim, tendo respeito com as pesquisas e descobertas científicas, como devemos também estar alerta ao igual e oposto perigo que a política pública em si se tornar cativa de uma científica e tecnológica elite. Uma científica tecnológica elite. E isso não parece bem o que temos hoje em dia? Uma agência espacial científica que deixa ir a lugar nenhum, constantemente, mudando os planos depois de alguns anos, gastando quantias enormes de dinheiro e recursos, mas na verdade indo a lugar nenhum, literalmente. Mas continuam recebendo dinheiro e criando empregos, comprando equipamento, patrocinando pesquisas, mas tudo isso parece continuar girando e girando. Nosso próximo presidente é John F. Kennedy, presidente de 61 a 63, quando foi assassinado. Seu vice-presidente, é claro, foi Lyndon Johnson, alguém que foi instrumental na criação da NASA. Primeiro de tudo, Kennedy não sabia nada sobre espaço, mas ele queria impressionar o público para uma possível reeleição e pediu para o Lyndon Johnson se não poderia fazer algo grande no espaço, que o disse possivelmente à Lua em 67. Então ele concordou em colocar um monte de dinheiro no orçamento da NASA e fez uma declaração bombástica. Mas por que eles falam da Lua? Para que escolher isso como nosso objetivo? E podem bem perguntar, para que escalar a mais alta montanha? Para que, 35 anos atrás, sobrevoar o Atlântico? Para que Rice joga contra Texas? Nós escolhemos ir à Lua!
Nós escolhemos ir à Lua nessa década e fazer as outras coisas. Não porque elas sejam fáceis, mas porque são difíceis. Pois esse objetivo servirá para organizar e medir as melhores das nossas energias e habilidades. Pois esse desafio é um que queremos aceitar, um desafio que não queremos adiar e um que vamos conquistar. E os outros também. Mas nós mandaremos para a Lua, a 240 mil milhas daqui, da nossa estação de controle em Houston, um foguete gigante de mais de 300 pés de altura, o tamanho desse campo de futebol, feito com novas ligas de metais, algumas das quais ainda não foram inventadas, capazes de aguentar o calor e tensões, muitas vezes mais do que jamais foi experimentado, montados com a precisão maior do que o melhor relógio, carregando todo o equipamento que precisamos para propulsão, orientação, controle, comunicações, comida e sobrevivência, uma missão jamais testada a um corpo celestial desconhecido, então retornar com segurança à Terra, entrando na atmosfera a velocidades acima de 25 mil milhas por hora, causando um calor que é a metade da temperatura do Sol, quase tão quente quanto está aqui hoje, e faremos isso tudo, e tudo isso e do jeito certo, e antes de todo mundo, antes do final dessa década, então devemos ser ousados. Ele nem tinha uma mente muito tecnológica, mas que era ousado era. E foi o que declarou, mas até o administrador da NASA, o James Webb, sabia que aquela declaração era um problema. Lembre-se que o Kennedy declarou que iria à Lua em maio de 1961. Ouça essa conversa de novembro de 62. As coisas não iam tão bem, mas o Kennedy já tinha prometido e esperava que isso fosse ajudar a sua reeleição. E até disse nessa reunião sigilosa que não estava interessado no espaço. Você coloca esse programa... Você pensa que esse programa é a prioridade principal da agência? Não, senhor, eu acho que não. Eu acho que é um dos programas de maior prioridade. Mas acho que é muito importante reconhecer aqui que à medida que você tenha descoberto o que dá para fazer com foguete, que você descobriu como que você poderia ir além da atmosfera da Terra no espaço e fazer medidas, várias disciplinas científicas são muito poderosas, têm começado a convergir nessa área. E é mesmo uma prioridade principal, e que isso fique claro, alguns desses programas podem até passar por 6 ou 9 meses, e nada secreto vai acontecer e que fará isso. Mas isso é importante por razões políticas internacionais, e isso é, goste ou não, uma corrida intensa. Se chegarmos em segundo lugar na Lua, tá legal, mas é que nem ser segundo lugar em qualquer coisa. Então, se você chegar em segundo depois de 6 meses, quer dizer que você não deu o tipo de prioridade necessária. Isso seria um problema sério, então essa é a prioridade principal. Primeiro de tudo, não temos qualquer ideia se o homem pode viver em um ambiente sem peso e que você nunca vai pousar na Lua. Esse é um tipo de vulnerabilidade política que eu quero evitar. Entrar de cabeça nisso. Eu concordo que estamos interessados nisso, mas podemos esperar 6 meses. Mas você tem que usar essa informação para fazer essas coisas. Sim, mas apenas quando essa informação se aplica diretamente ao programa. Jim, eu acho que a gente tem que ter isso. Seu presidente, posso falar uma coisa? Nós não sabemos nada sobre a superfície da Lua. Estamos dando chutes mirabolantes sobre como pousaríamos na Lua. Podemos acabar com um desastre terrível, tentando pousar isso na Lua, com uma superfície muito diferente do que pensamos. E os programas científicos que nos trazem essa informação têm que ter a mais alta prioridade, mas estão associados com o programa lunar. E os programas científicos que não estão associados com o programa lunar podem ter qualquer prioridade que nós queiramos lhes dar. O negócio é o seguinte, eu com certeza não seria a favor de gastar 6 ou 7 bilhões de dólares para aprender sobre espaço. Por que gastamos 7 milhões de dólares para tirar água doce da salgada enquanto gastamos 7 bilhões para aprender sobre espaço? Então é claro que isso não ficou com a mesma prioridade. Exceto na questão da defesa nacional e suas implicações, que é o fato que a União Soviética transformou isso em um teste do sistema. É por isso que estamos fazendo isso. Eu acho que deveríamos tomar a posição de que este é o programa-chave. O resto dele nós vamos descobrir, mas ainda há um monte de coisas que queremos descobrir, o câncer e tudo mais. Quando você fala nisso, fica muito difícil traçar os limites entre as coisas. Então tudo o que nós fizermos tem que realmente estar ligado com a ideia de chegar na Lua antes dos russos.
E por que não ligar isso à preeminência no espaço, que são suas próprias palavras? Por Deus, porque estamos falando para todo mundo que temos a preeminência no espaço há 5 anos e ninguém acredita nisso porque eles têm o foguete e o satélite. Mas eu acho que temos que deixar bem claro que a política deve ser que este é o programa com a maior prioridade na agência. E que um dos dois, exceto para a defesa, é a maior prioridade do governo dos Estados Unidos. Acho que essa é a posição que devemos tomar. Agora, pode não mudar nada naquela agenda, mas pelo menos sejamos claros. Senão, não deveríamos gastar tanto dinheiro assim, pois não estou muito interessado no espaço. Eu acho que é bom que devemos saber mais e gastar quantias razoáveis, mas estamos falando de gastos fantásticos que destruirão nosso orçamento e todos esses outros programas internos. E a única justificação para isso, na minha opinião, é porque temos a esperança de vencer os russos e demonstrar que, começando atrás, como fizemos em 2 anos, agora nós os estamos ultrapassando. Muitas coisas interessantes foram ditas aqui no final de 1962. Kennedy já havia proclamado que iríamos à Lua no ano anterior, mesmo sem colocar uma sequer pessoa no espaço. Sua reeleição falharia se tivessem decidido não ir. E o chefe da NASA sabia que não conheciam nada sobre a Lua e nem como trabalhar no espaço. E o Kennedy admite que nem está interessado no espaço. É tudo por prestígio. Em setembro de 63, ele nem achava que seria o primeiro. Agora ele acha que devemos ir à Lua com a Rússia. Logo depois desse discurso pouco conhecido, ele foi morto e a ideia de uma cooperação desaparece. Mais uma vez, lembre-se das ligações com Texas, o Prescott, o George Herbert Walker Bush e o Lyndon Johnson. Finalmente, é um campo onde os Estados Unidos e a União Soviética têm uma capacidade especial no campo do espaço. Há lugar para uma nova colaboração, juntos com mais esforços na regulamentação na exploração do espaço. Eu incluo entre essas possibilidades uma expedição juntos para a Lua. O espaço não oferece problemas de soberania. Por uma resolução dessa Assembleia, os membros das Nações Unidas renunciaram qualquer afirmação de direitos territoriais no espaço sideral ou em corpos celestiais e declaram que a lei internacional e o Charter das Nações Unidas se aplicará. Então por que o primeiro voo para a Lua do homem é uma questão de competição nacional? Por que devem os Estados Unidos e a União Soviética, ao se preparar para tais expedições, se envolverem em imensas duplicações de pesquisas, construção e gastos? Com certeza devemos explorar com os cientistas e os astronautas dos nossos 2 países. E, é claro, Kennedy foi assassinado e a corrida do espaço é reavivada. Aí entra em cena o Lyndon Johnson, presidente de 1963 a 69, e cujo vice-presidente era o Hubert Humphrey. Lyndon Johnson continua dando linha, mantém o rio de dinheiro fluindo para dentro da NASA e continua a promover a viagem para a Lua. Quando ele era o vice do Kennedy, era o presidente do Conselho Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Então é claro que a NASA pode ficar com seu orçamento inflado. E aí o Lyndon continua promovendo o espaço mais ainda. Mas ele também era presidente quando o fogo na Apollo 1 matou 3 pessoas. Bom, 4 se você contar o Tom Barron. Na minha entrevista com Gary Corsair, você descobrirá um monte de detalhes sobre esse suposto acidente. Tom Barron tinha testemunhado contra a NASA e seu relatório sumiu. Uma semana depois, foi atropelado por um trem e morre junto com a esposa e uma criança. Aquele trem estava num trilho da NASA e tinha vindo de uma estação de trens da NASA. 2 testemunhas apareceram. Uma que falou que não contaria nunca o que viu e uma que falou e vivia numa casa que era propriedade da companhia de aviação americana, a empresa que empregava o Tom Barron. Seu advogado morreu no mesmo ano de um ataque fulminante do coração e havia relatado que o Tom tinha pulado de um avião sem puxar o paraquedas para se suicidar. Um trabalhador que estava no trem quando bateu em Barron diz que isso é mentira. E o médico legista confirmou que sua assinatura estava no atestado de óbito, mas não se lembrava de ter feito autópsia. O Lyndon Johnson também deixou a NASA fazer sua própria investigação sobre o acidente da Apollo 1. Lembremos que foi ele que colocou em andamento o Warren Commission, que, é claro, concluiu que Lee Harvey Oswald foi atirador solitário. O bom e velho Lyndon Johnson. Então veio Nixon, que finalmente se tornou presidente em 1969 e 1974 antes de renunciar ao cargo. Ele teve 2 vice-presidentes, Spiro Agnew, que renunciou, e o Gerald Ford. Nós todos sabemos que ele falou pelo telefone com Neil e o Buzz enquanto eles estavam na Lua, a 240 mil milhas de distância.
Estou falando com vocês pelo telefone da sala oval da Casa Branca. E esse, com certeza, deve ser o telefonema mais histórico jamais feito na Casa Branca. Mal posso dizer quão orgulhosos todos estamos pelo seu feito. Para todos os americanos, este deve ser o melhor dia das nossas vidas. E para as pessoas do mundo inteiro. Estou certo que eles também se juntam com os americanos para reconhecer quão imenso é este feito. Por causa do que vocês fizeram, os céus se tornaram uma parte do mundo do homem. E enquanto vocês falam conosco aí do mar da tranquilidade, nos inspira a redobrar nossos esforços para trazer a paz e a tranquilidade para a Terra. Um momento inestimável. E toda a história do homem, todos os povos nessa terra são realmente um só. Um só de orgulho pelo que vocês fizeram. E um em nossas orações que retornarão para casa seguramente. Obrigado, senhor presidente. É uma grande honra e privilégio para nós estarmos aqui representando não só Estados Unidos, mas homens de nações pacíficas e com interesse, curiosidade e homens com a visão para o futuro na Terra hoje para que possamos participar daqui hoje. Muito obrigado e eu espero, todos nós esperamos vê-los no Hornet na quinta. E foi ele também que lançou o ônibus espacial, que ele entregou para a Califórnia, pois mais empregos, mais votos, e funcionou. Von Braun queria Marte, mas Nixon disse não. Ganhou a reeleição com facilidade e manteve o público ocupado com a Lua. Assim, não percebiam o que acontecia no Vietnã, e foi uma grande distração. Nixon disse, não estou nem aí com o espaço, e não sou um daqueles cadetes espaciais. E na verdade ele nunca fez nenhum tipo de discurso espacial. No entanto, numa era tumultuosa, ele achava que os cidadãos americanos precisavam de heróis. E o que poderia ser melhor que astronautas americanos? E aí vem o Gerald Ford, que nunca foi eleito presidente nem vice-presidente. Ele foi presidente de 74 até 77. Seu vice-presidente era o Nelson Rockefeller, também não foi eleito, mas selecionado. Ele foi presidente só por 3 anos e não estava nem aí com o espaço também. Ele deu um novo nome ao ônibus espacial, que era chamado Constitution, e resolveu chamar de Enterprise, em 76, para honrar a jornada nas estrelas, seus fãs e seu impacto na sociedade. Mais uma vez, celebrando a ideia do espaço. Ele não tinha planos para um retorno à Lua ou uma viagem para Marte. Por enquanto, o ônibus espacial já era o suficiente para manter a população empolgada. E é claro, se você está buscando as ligações, ele foi um membro do Warren Commission e também selecionou George Herbert Walker Bush para ser o chefe da CIA. Deixe-me ligar para expressar a minha grande admiração pelo seu trabalho, sua dedicação total em se preparar para esse primeiro voo juntos. Foram muitos anos para conseguirmos abrir essa porta para uma colaboração útil no espaço entre nossos dois países. Estou confiante que não estamos muito longe hoje de quando as missões espaciais serão possíveis através dessa nossa primeira colaboração. Através do nosso trabalho, isso ficará corriqueiro no futuro. E para dizer um tchau, eu digo que vocês tenham um pouso suave. E na sequência, o Jimmy Carter se tornou presidente de 77 até 81. Seu vice-presidente era o Walter Mandel. Nenhum dos dois gostava do espaço. Em 1979, Carter considerou cancelar o programa do ônibus espacial todo, pois era cheio de problemas, como sempre foram todos os programas da NASA. Mas como é comum na NASA, já tinham gastado tanto dinheiro com os ônibus espaciais que ele teve que manter os programas. Mas como eu disse antes, ele fez bem o seu trabalho, parabenizou os astronautas e puxou a linha de pesca, enquanto a NASA continuou indo a lugar nenhum. Em um dos vídeos mais engraçados de todos os tempos, vejo o aviso público da Fundação do Espaço com Gerald Ford e Jimmy Carter. Eu não sei se temos que acreditar que eles estão realmente se comunicando por satélites, ou se temos que acreditar que isso aconteceu simultaneamente, mas seria bem engraçado se tivéssemos que acreditar essa asneira absoluta. Boa tarde, senhor presidente. Está um dia lindo aqui na Geórgia. Bom dia, senhor presidente. Está um dia lindo aqui na Califórnia. Califórnia? Parece que estamos no mesmo quarto. Com satélites de comunicação podemos estar
Essa é uma maneira na qual a tecnologia do espaço afeta a vida aqui na Terra. Sinais de TV, telefone e rádio se chicoteiam contra satélites, ligando pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. Nos trazem os acontecimentos do mundo ao vivo. Eles ajudam a educar, entreter e informar. Mas os satélites de comunicações são apenas uma entre as milhares de aplicações práticas da tecnologia do espaço. Nos próximos meses você vai conhecer os incríveis avanços no diagnóstico e tratamento das doenças do coração e câncer. Novas maneiras de gerar eletricidade e controlar a poluição. Tudo isso graças à tecnologia do espaço. E por isso que o Jimmy Carter da Georgia e Gerald Ford da Califórnia concordam. A tecnologia do espaço tem benefícios para todos na Terra. E é mesmo uma comédia. Eu até achei que era uma tirada do Saturday Night Live. Nos meses seguintes, vamos curar o câncer, reduzir doenças do coração, minar diamantes em Plutão e fazer cachorros voar. Tudo por causa dos milhares de benefícios práticos da tecnologia do espaço. E aí, você acredita? E aí veio o Ronald Reagan, o ator, que foi presidente de 84 a 89. Seu vice era o George Herbert Walker Bush, e é claro, como era de se esperar, ele era um fã do espaço, reverenciando o ônibus espacial e as glórias do passado da NASA, mas sem jamais insistir em ir para a Lua ou para Marte. As pessoas estavam contentes com o ônibus espacial, por enquanto, indo onde quer que fosse, isso é, lugar nenhum. Ele era presidente durante o desastre da Challenger, quando os lançamentos foram interrompidos por algum tempo. Ele também propôs a iniciativa de defesa estratégica, que seria uma rede de mísseis e lasers no espaço e no chão para proteger os Estados Unidos. O programa foi chamado Star Wars e considerado realístico em nada, o que era e ele nunca aconteceu. A América está indo para o espaço de novo, estamos indo lá para ficar. Comandante Rick Huck, piloto Dick Covey, especialista de missão Pinky Nelson, Mike Lounge e Dave Hummers são pioneiros da era do espaço e seu espírito está enraizado profundamente em nossa herança. Somos uma nação que nasceu dos pioneiros e vamos sempre criar o nosso futuro na fronteira. Os americanos não sabem viver de outra maneira. Nossos primeiros colonizadores conheceram grandes riscos e fizeram grandes sacrifícios, mas com seu sacrifício, eles avançaram a fronteira e construíram uma grande nação. Nós também não devemos ficar parados, nem estar contentes, e não temos medo. A má sorte nos atrasa, mas não pode nos parar. Você pode atrasar nossa longa jornada à grandeza, mas não pode interrompê-la. Qual jeito seria melhor para homenagear os que nos precederam do que continuar sua jornada pelo conhecimento, sua luta contra os limites, continuando e promovendo a distante fronteira? Senhor presidente, você gostaria de ter feito um compromisso maior com o espaço em termos de dinheiro para o futuro do que você já fez? Estou tentando fazer tudo o que for possível, mas temos problemas. Existem programas com a mais alta prioridade. Para expandir o conhecimento humano da atmosfera e do espaço para buscar os benefícios práticos que ganhamos com essas atividades para melhorar as condições do homem. Aos homens e às mulheres da NASA, meus parabéns. Os seus triunfos nessas 2 décadas e meia já serviram o seu país e o povo desse planeta bem. Hoje recebemos os retornos que realizamos com nosso investimento no espaço. E devo adicionar que quando comparamos as figuras, não estamos só cobrindo nosso investimento. O nosso compromisso com o espaço foi um dos maiores investimentos que jamais fizemos como uma nação. Camina. Talvez o maior presente da NASA foram os momentos de grandeza que vocês deixaram que todos nós compartilhássemos. Todos nós, tanto professores de escola, atores, empregados do governo, fazendeiros, mãos de obra, secretárias ou a polícia na rua. Todos estávamos juntos naquelas primeiras missões Mercury. Éramos parte do time da NASA, mandando sondas para o espaço profundo para mapear o desconhecido, para fotografar os anéis de Saturno e a superfície de Marte. Estávamos lá com corações cheios de orgulho, quando Neil Armstrong, americano, a primeira pessoa a colocar o pé na Lua, disse: "Um pequeno passo para um homem, um gigante pulo para a humanidade."
E saudamos juntinho com ele quando ele plantou a velha glória sob o solo lunar. A NASA tem feito tanto para galvanizar nosso espírito como povo, para nos assegurar da nossa grandeza e do nosso potencial. Em dias recentes, o ônibus espacial, assim como outros projetos da NASA ou outros projetos do passado, capturou o nosso coração e imaginação. Você quer subir para o espaço? Já estou lá por muitos anos. Bom, concordo com isso. O ator com certeza fez seu papel. Deu corda, manteve os sonhos vivos, celebrou o passado e promoveu a ida às estrelas no final das contas. Tenho certeza que a NASA adorou. Daí veio o Sr. Texas em si, George Herbert Walker Bush. Foi presidente de 89 a 93. O seu vice foi Dan Quayle. Papai Bush era um grande fanático do espaço e tinha visões fantásticas para a NASA e ordenou um grande aumento do seu orçamento. Ele pensava grande, provavelmente esperando ser reeleito, então executou a iniciativa da exploração do espaço para mandar a NASA para a Lua e de lá para Marte. Primeiro, para a próxima década, os anos 90, a Estação Espacial Freedom. Nosso próximo passo crítico em todos os nossos empreendimentos no espaço. E depois, para o próximo século, voltar para a Lua, de volta para o futuro e dessa vez de volta para ficar. Então... E daí uma jornada ao amanhã, uma jornada a um outro planeta, uma missão tripulada a Marte. Cada uma... Mas foi tudo um grande fracasso. E que surpresa! Assim que foi anunciado, o Gore tirou um sarro quando ele disse: propondo o retorno para a Lua e uma base em Marte sem dinheiro, sem agenda, nem plano, o presidente Bush oferece ao país não um desafio para nos inspirar, mas um sonho para nos entreter um pouco, um sonho tão espalhafatoso quanto um filme de George Lucas, com o mesmo tanto de realidade. O que George Bush tinha dito foi: estou feliz em anunciar uma nova era de exploração, não só com objetivo, mas também com agenda. Eu acredito que antes que Apollo celebre o 50º aniversário do pouso na Lua, a bandeira americana estará plantada em Marte. Maio de 1990. E o Gore tirou um sarro e depois mandou fazer um estudo para ver se era realístico o que o Bush dizia. E a NASA voltou e disse que o faria em 30 anos e com 500 bilhões de dólares. Isso já faz 30 anos e a NASA foi a lugar nenhum. Então, novamente, grandes planos, grandes sonhos e a NASA continua aí, indo a lugar nenhum. Antes do 50º aniversário haverá uma bandeira em Marte. A NASA não consegue nem voltar para a Lua. E eles já tiveram lá? A evidência por si mesma deve responder essa pergunta. E aí veio Bill Clinton, presidente de 93 a 2001. Seu vice era o Al Gore. Ele imediatamente acabou com a iniciativa da exploração do espaço do seu predecessor e trouxe as coisas de volta para a Terra. Disse que temos que mandar robôs para Marte e continuou patrocinando a estação espacial, por mais que estivesse já bem atrasado e gastado mais do que seu orçamento, uma especialidade da NASA. A NASA anunciou durante sua presidência que poderiam ter encontrado vida em Marte, mas ninguém se importou muito e nada aconteceu. Mas ele disse um negócio engraçado para o Neil deGrasse Tyson. A coisa mais valiosa que eu tive como perspectiva na Casa Branca foi uma pedra da Lua. Eu ia perguntar: quando celebramos o 30º aniversário da caminhada da Lua em 1999, a NASA entrou com um pacote vácuo dentro de um vidro. Pedra da Lua, que foi tirada da Lua em 69, a data carbono diz ter 3,6 bilhões de anos. Então eu perguntei, porque eu apoio o programa de espaço há tanto tempo, eu disse: posso prestar isso até eu ir embora? Eu devolvo quando eu for embora, sei que não é minha. Gosto que eles não negaram esse pedido. Então quando você vê essas coberturas de televisão dos encontros com líderes estrangeiros na sala oval, tem 2 cadeiras, tem 2 sofás e sempre uma mesa entre eles. Eu coloquei a pedra da Lua na mesa. E nos próximos 2 anos, quando tivermos republicanos, democratas lá, ou pessoas dos 2 lados de qualquer disputa, e eles estão prestes a perder o controle, eu digo: pera. Vê essa pedra da Lua. Tem 3,6 bilhões de anos. Estamos só de passagem por aqui, não temos muito tempo. Então calma e vamos descobrir qual é o melhor jeito de proceder. Sempre funcionou muito bem. Chega alguém, olha, Tal perspectiva em cima dessa Eles estavam mesa. olhando para um objeto que existia numa época que mal podia imaginar. E deu aquele espacinho de espaço. A sua mente, espírito,
pra descobrir como tentar mais uma vez. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Se mexendo, tanto lá fora quanto aqui. Você sabe, se você continuar tropeçando a caminho de Jerusalém, as boas coisas acontecem. Posso estar errado, mas é isso que eu penso. Eu acho que eu faria qualquer coisa pra ter 20 anos de novo, nem precisava ser presidente. Eu apostaria nas minhas chances no futuro. Se eu pudesse viver mais 80, 90 anos, ver o que acontece. Só pra ver. Só pra ver, vai ser incrível o que vai acontecer. Pois é, o que interessa são os ideais do espaço, o poder da ideia por trás da rocha lunar, que, porventura, deram uma data de carbono de bilhões de anos, que o Neil, pelo jeito, não notou. Datas de carbono podem dar no máximo 50 mil anos, e isso se você acreditar nesse método. Um de nossos jovens astronautas de 3 anos de idade, Wayne Guzman, de Nova Orleans, vê um futuro em que ser um astronauta será como, abre aspas, dirigir um carro. Todo mundo vai fazer. Esse é um ótimo sonho. Mas estes nossos outros sonhos são, claramente, as extensões naturais do programa espacial que começou há uma geração. Os descendentes diretos dos sonhos dos 3 homens que estamos aqui para honrar hoje. E aí veio George W. Bush, presidente de 2001 a 2009, com o vice-presidente Dick Cheney. Novo presidente, novo plano. Repetitivo demais, né? Em 2004, bem na hora da reeleição, o Bush proclamou sua visão para a exploração espacial, que, como seu pai, marcou uma direção e uma agenda. Direção para a Lua. E quando? 2020. E, adivinha só, não está acontecendo. Essa dita missão para a Lua seria um degrau a caminho de Marte, disse o Bush. Isso pode ter sido uma resposta ao relatório de 2003 da NASA, que declarou que a culpa do desastre do ônibus espacial Columbia era do presidente, dizendo que houve uma falha de liderança nacional por não prover um substituto para o ônibus espacial já velho e por não ter apresentado uma visão estratégica para guiar as atividades espaciais dos Estados Unidos. E a NASA conseguiu o que queria e mesmo assim não vai a lugar nenhum. O Bush também criou o programa Constellation, que incluiria uma nova nave espacial chamada Orion, módulos de pouso na Lua e seus foguetes lunares. Isso também nunca aconteceu, o que foi mudado mais uma vez pelo próximo presidente. Tá percebendo algum padrão aqui? Nosso terceiro objetivo é voltar para a Lua em 2020, com uma base de lançamentos para pontos além, começando no máximo em 2008. Mandaremos uma série de missões robóticas para a superfície da Lua para pesquisar e se preparar para a exploração humana no futuro. Usando o veículo de exploração em equipe, vamos efetuar extensas missões humanas para a Lua logo em 2015, com o objetivo de viver e trabalhar lá por períodos de tempo cada vez mais extensos. Mais objetivos, mais fracassos, é uma saga sem fim, sempre se aproximando no futuro. E aí chegou Barack Obama, presidente de 2009 até 2017, e seu vice-presidente, o sinistro Joe Biden. Obama de imediato se livrou do programa Constellation do Bush em 2010. Ao invés de ir para a Lua, Obama queria começar a construção de módulos de pouso para uma viagem a Marte em 2030 e para que humanos visitem um asteroide até 2025. Ele aumentou o orçamento da NASA para ajudá-los a chegar a algum lugar, mas mesmo assim não foram a lugar nenhum. Até meados dos anos 2030, creio que podemos colocar humanos em órbita de Marte e retorná-los salvos à Terra. E um pouso a Marte seguirá. Espero estar por perto para ver. Eu sei que alguns acreditam que temos que tentar um retorno para a superfície da Lua antes, como era o nosso plano. Mas eu tenho que dizer, ser bem direto aqui, já estivemos lá antes. O Buzz esteve lá. Temos muito mais espaço para explorar e muito a aprender quando o fizemos. Então eu acredito que é mais importante investir na nossa capacidade de alcançar e operar uma série de alvos cada vez mais difíceis, enquanto avançamos em capacidade tecnológica a cada passo. Isso que a estratégia faz. E é assim que vamos garantir que a nossa liderança no espaço será mais forte nesse novo século do que foi no passado. Isso vem com a promessa de gerar mais de 10 mil empregos no país nos próximos 3 anos. E muitos desses empregos serão criados aqui mesmo na Flórida, pois essa área está pronta para liderar essa competição. Vemos isso no orçamento da NASA, que subiu e desceu.
com os ventos políticos. Podemos ver de outra maneira. Na hesitação dos que estiveram no poder em definir objetivos plausíveis e prover recursos para alcançar esses objetivos. E justificar não só esses planos, mas o maior propósito da exploração do espaço no século XXI. Em 2013, o chefe da NASA, Charles Bolden, fez uma colocação bem simples, e talvez devamos prestar atenção. Bolden apontou a importância dos objetivos na exploração espacial. Ele disse que se a próxima administração tentar mudar de curso e fazer a NASA liderar mais uma missão tripulada para a Lua, isso significaria que provavelmente na nossa vida e na de todos dessa sala não veremos americanos à Lua nunca mais, em Marte, no asteroide ou em qualquer lugar. Não podemos continuar mudando o curso da exploração humana. E ainda assim é o que continuam fazendo, indo a lugar nenhum. E, finalmente, nosso presidente atual, o Donald Trump, que se tornou presidente em 2017, com seu vice, o Mike Pence. Ele não sabe bem o que quer, diz que quer as duas coisas, quase demandou as duas coisas, até ofereceu um orçamento ilimitado para a NASA, se conseguirem mandar homens para Marte antes do início da sua segunda gestão. Mas a NASA respondeu que não conseguiriam. Assim, com tempo ilimitado e orçamento ilimitado, a NASA ainda vai para lugar nenhum. E por quanto tempo isso ainda vai durar? Finalmente, temos que pensar grande e sonhar ainda mais. Na América entendemos que uma nação somente vive enquanto ela está prosperando. Não iremos mais aceitar políticos que só falam e não fazem nada, sempre reclamando, mas nunca fazendo nada e basta. O tempo das falas vazias acabou. Agora está chegando a hora da ação. Não deixem que ninguém te diga que não dá para fazer. Nenhum desafio pode superar o coração, a luta e o espírito da América. Nós não fracassaremos. Nosso país irá crescer e prosperar mais uma vez. Estamos no nascimento de um novo milênio, prontos para desencadear os mistérios do espaço, para libertar a Terra das misérias, das doenças, e para colher as energias, indústrias e tecnologias do amanhã. Um novo orgulho nacional impulsionará nossas almas, abrir nossos olhos e curar nossas divisões. Estamos esperando para ver. Ele disse que a hora da fala vazia acabou, tentou dar um orçamento ilimitado para a NASA e fracassaram mesmo assim. Então agora a direção mudou e o Donald Trump quer mandar a NASA para a Lua. Assim como os Estados Unidos foram a primeira nação a pousar na Lua no século XX, assim também seremos a primeira nação a retornar com astronautas à Lua no século XXI. Estou aqui representando o presidente para dizer aos homens e mulheres do Centro de Voo Espacial Marshall e o povo americano que, sob a direção do presidente dos Estados Unidos, essa política aberta desta administração e dos Estados Unidos da América retornar com astronautas americanos para a Lua dentro dos próximos 5 anos. É por isso que hoje o Conselho Nacional do Espaço mandará recomendações ao presidente, que lançará uma grande correção de curso para a NASA e que reacenderá aquela chama de urgência que impulsionou a América para a vanguarda da exploração do espaço 50 anos atrás. Como vocês ouvirão, nessas recomendações vão fazer que a NASA não só adote novas políticas, mas que acolha um novo jeito de pensar, que começa definindo objetivos ousados, cumprindo os cronogramas. Para chegar à Lua nos próximos 5 anos, devemos escolher nossos destinos agora. A NASA já sabe que o Polo Sul lunar aguarda grandes descobertas e valor econômico estratégico. Mas agora é a hora do compromisso, de ir para lá. E hoje o Conselho Nacional Espacial recomendará que quando os astronautas americanos retornarem à superfície lunar, que tomarão seus primeiros passos no Polo Sul lunar. E tem mais uma coisa que é óbvia aqui. 5 anos após 2019 é 2024, que será exatamente quando terminaria a gestão do Trump e do Pence se eles forem reeleitos. E, mais uma vez, isso será empurrado para o próximo presidente, que anunciará uma nova direção e a NASA voltará a fazer o que sempre tem feito desde 1958, indo a lugar nenhum. Ok, muito obrigado.
Por quase 5 décadas, o trabalho da NASA tem inspirado milhões e milhões de americanos a imaginar mundos distantes e um futuro melhor aqui mesmo na Terra. Estou muito feliz em assinar essa lei. Faz tempo que uma lei dessas foi assinada, reafirmando nosso compromisso nacional com a missão principal da NASA: a exploração humana do espaço, ciência e tecnologia espacial. Beleza, então. Nesse filme nós cobrimos muitas coisas. Falamos sobre mentiras e fraudes, percebemos que o mundo não é como nos ensinam, falamos do tamanho da indústria espacial, porque ela continua em operação, sem na verdade ir a lugar nenhum. E aí eu falei de cada presidente, só para mostrar que vemos muitas promessas e nenhum resultado. Há muito mais para falar que encaixa no tema da NASA indo a lugar nenhum desde 1958. Meu plano é retornar com mais capítulos para cobrir as muitas áreas das fraudes da NASA. E eu nem falei das raízes ocultistas da NASA, ou da história cabeluda de Wernher von Braun. Eu não mostrei todas as anomalias dos pousos na Lua, ou como, quando aumentamos a velocidade do filme do Jeep lunar, ele fica idêntico ao bug de duna de areia. Não mostrei os péssimos vídeos dos lançamentos lunares. Se você parar para pensar, perceberá que a fraude vai muito fundo. Só existem 2 lugares que poderíamos ir, mesmo se você acreditar nessa asneira: Marte e a Lua, só isso. Para sempre. Não há nem outro lugar que poderíamos alcançar. Mesmo se passarmos todo o dinheiro do mundo para a NASA, eles não chegam nem lá. Estão simplesmente presos, e se você me perguntar, eu acho que é porque eles não podem chegar em nenhum dos 2 lugares, e ficarão dançando de um lado para o outro para sempre, e mesmo se alguém definir um objetivo concreto, por mais que fiquem indo de um lado para o outro, de cima para baixo, eles são permitidos e de fato encorajados a ir a lugar nenhum. Eles têm uma desculpa, e assim vão de um lado para o outro, missão após missão, de lugar nenhum para nenhum lugar. Então a moral da história é que você deve fazer sua própria pesquisa em todos esses temas. Não acredite em mim. Dê uma olhada no filme de Stanley Kubrick, da novela do Arthur C. Clarke, 2001, Odisseia no Espaço. Veja o filme Quarto 237, para você ver por si mesmo que o Kubrick explicou o que estava acontecendo. Você verá o Danny brincando com seus carrinhos, num corredor com um chão que é igual à plataforma de lançamento da NASA, como ele levanta vestindo uma blusa da Apollo 11. Veja o filme Olhos Bem Fechados. O Kubrick morreu dias antes do seu lançamento. E pergunte a si mesmo, por quê? No contrato, houve uma demanda de Kubrick que o filme deveria ser lançado no dia 16 de julho de 1999, exatamente 30 anos após o lançamento da Apollo 11. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse filme e gostaria de ver mais, eu agradeço o seu apoio. Você pode contribuir com $1 ou 5, o preço de um ticket de cinema, indo no meu Patreon, patreon.com/Jeranism. Se você curtiu essa tradução, também pode contribuir com o trabalho do Rodrigo no patreon.com/Anthropology, ANTHROPOLOGY. E aqui vai um grande abraço para os nossos contribuidores no Patreon. Vocês são incríveis e sem vocês nem este canal nem esse filme seriam possíveis. Você pode até comprar uma camiseta, os links estão na descrição abaixo. Obrigado mais uma vez e não se preocupe, eu estarei aqui esperando enquanto a NASA continua indo a lugar nenhum desde 1958. Aqui foi Geranismo. Até a próxima. Peace.